e nós vamos falar agora sobre a coluna do senhor Paulo Moreira Leite, lá no Brasil 247, em que ele fala que o Lula está enfrentando uma ditadura parlamentar. Cara, eu já ouvi muito termo da esquerda absurdo e sem sentido nenhum, mas ditadura parlamentar é a primeira vez que eu ouço falar esse nome, né? E dá uma ideia pra gente do que exatamente esse pessoal pensa do termo ditadura, né? Ditadura, para eles, é quando o pessoal se opõe ao que eles querem. A verdade é essa. O que ele deixa a indicar aqui é isso, né? Porque, como assim ditadura parlamentar? Ah, porque o Lula foi eleito e não consegue fazer tudo o que quer porque o Senado, o Congresso, não aprova tudo que o Lula quer. Peraí, mas o Congresso foi eleito também. A mesma força que o Lula tem de dizer que foi eleito pelo voto popular, cada congressista tem também a exata mesma força, né? Ou seja, no final das contas, o que esse pessoal está querendo aqui é a ditadura de verdade. O parlamento é um instrumento que evita a ditadura. Vamos entender esse assunto aqui? Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá. O senhor Paulo Moreira Leite escreve aqui para o Brasil 247. Vocês sabem, esquerda adora cunhar esses termos assim, bombásticos, né, termos com impacto, dizer que é ditadura parlamentar. O que ele está reclamando aqui? Ele está dizendo que, sob o comando de Arthur Lira, o Congresso instituiu uma camisa de força institucional capaz de estrangular a luta parlamentar do terceiro governo Lula. Então, aqui, ó, o que ele fala é que em 2003, no primeiro mandato do Lula, o Lula contava com uma bancada de 376 deputados. Depois eu vou contar para vocês como é que o Lula tinha essa bancada maravilhosa em 2003. Procura aí do Google, procura mensalão para você ver como é que, de onde é que veio essa bancada maravilhosa que o Lula tinha em 2003, né? Bom, eu vou falar para vocês. Ele comprou os deputados, ele arrumou um esquema que ele dava 300 mil reais por mês para cada deputado votar. De acordo, dinheiro na conta, meu amigo, dinheiro pago, era o esquema do mensalão. Um absurdo completo, ele literalmente comprou o Congresso em 2003, né? Enfim, aí ele fala aqui que não, olha só, ele tinha 73% do plenário, não sofreu uma única derrota. Lógico, ele simplesmente anulou o Congresso, né? Deixou de ser um poder de oposição executivo, passou a ser um tapete que ele limpava o pé dele quando ele chegava para trabalhar todo dia. Agora, já em 2023, a soma nominal de parlamentares aliados é 389, mais do que os 376, né? Mas é aquele negócio que eu falei para vocês, essa conta nominal que ele está falando aqui, ele está considerando que União Brasil é da base do governo, que o PP é da base do governo, que o Republicanos é da base do governo, e a gente sabe que, na verdade, isso daí foi o quê? Foram partidos que a liderança do partido resolveu lamber a bola do Lula, aí assinou lá como se fosse da base do governo, mas a maior parte dos deputados desses partidos, de fato, não votam com o Lula, não aceitam o Lula, né? Muito espertamente, porque sabem que na base deles eles vão precisar de votos para se reeleger em 2026, e se começarem a votar com o governo Lula, não conseguem mais voto nem para síndico de condomínio, né? Isso é a realidade de muitos deputados hoje no Brasil. Então, ele fala aqui que hoje o Lula comprou uma base igual. O que ele está querendo dizer aqui é isso, né? Porque, de fato, o Lula está dando dinheiro pra caramba, está dando um monte de emenda. Ele não pode dar dinheiro diretamente, como ele fez em 2003, né? O esquema do mensalão hoje em dia pegaria muito mal, mas ele está tentando dar dinheiro de formas indiretas. Ele permite um monte de emenda de obra para esses deputados e fala assim, não, ó, faz essa obra aqui, ó. Porque faz essa obra aqui significa, né? Faz o contrato, faz a licitação, tem o desvio de dinheiro na licitação, o cara acaba recebendo dinheiro de outra forma, de forma indireta, mas recebe também. No final das contas, continua sendo deputado comprado do mesmo jeito, né? Enfim, e aí ele fala aqui que só parece uma coisa boa. A estimativa que dos casos de falsidade. Como assim falsidade, né? Não tem esse troço. Nenhum deputado autorizou. Os deputados do PP, por exemplo, reclamaram muito nesse negócio do PP assinar com o governo Lula. Ninguém queria, a maior parte de oposição ali, né? Mas a chefia do partido achou por bem fazer essa besteira, né? Então fizeram isso aí. Então não é falsidade. Falsidade é da liderança dos partidos que assinaram como base do Lula, sendo que não tem nada ali, né? E a contabilidade fica em 283. Eu diria que fica muito menos do que isso, tá? Para aprovar uma emenda à Constituição indispensável para realizar as mudanças essenciais ao desmonte da herança nefasta, ele precisa de 308 votos. Então não pode
Peraí, mas o que você está descrevendo aqui é o funcionamento normal do Congresso. O Lula conseguiu aprovar algumas PECs. Então como é que foi isso daí? A questão toda é que, lógico, o Lula não consegue aprovar qualquer PEC agora. É aquilo que eu falei para vocês, que é a grande beleza de ter um Congresso de oposição. Ele não consegue aprovar qualquer coisa que ele queira, né? O que o cara está reclamando aqui, não, o Lula quer aprovar um monte de coisa e o Congresso não deixa. Mas é isso daí, isso é a República funcionando. O Congresso tem tanta legitimidade quanto o Lula, né? Aí ele fala que não, porque Lula ele foi aprovado, foi eleito pela maioria dos brasileiros. Os congressistas também, os deputados todos foram eleitos também da mesma forma. E justamente a função deles é exatamente contrapor um poder central ditatorial. O parlamento serve exatamente para isso. Algumas pessoas até me criticam, porque eu falei assim, não, porque o parlamento de oposição vai evitar que o Lula faça qualquer coisa que ele queira. E, de fato, né, alguns projetos foram aprovados, algumas PECs foram aprovadas, mas é aquilo que eu falei para vocês, não é aprovação imediata, não é aprovação automática. Na época do mensalão, ou quando o Lula tinha a maioria no Congresso, ele aprovava o que ele quisesse imediatamente. Agora não. Se for alguma coisa que também for de interesse dos deputados, ele aprova. Infelizmente, coisas como aumento de gastos, mais impostos, esse tipo de coisa, também ajuda os deputados, eles também roubam dinheiro, eles também vivem de roubar a todos nós, a população brasileira. Então, no final das contas, eles acabam aprovando isso daqui, não porque o Lula mandou, mas porque é interesse deles, eles também querem roubar a população. Agora, qualquer outra coisa eles não vão aprovar, não é qualquer coisa. Isso é muito importante, porque existem projetos do Lula que são extremamente nefastos, né? Ele fala desmontar a herança nefasta, o que ele quer fazer aqui é implementar uma ditadura estilo venezuelana, né? O que ele quer, todo mundo sabe disso, o que o Lula quer é isso daí. E é isso que eu falo para vocês, em termos econômicos, em termos de pagar imposto, piorar a economia, fazer lambança com reforma tributária, infelizmente, meu amigo, no momento que a maioria dos brasileiros, aí, por algum motivo que eu não consigo entender, sinceramente, não consigo entender como uma pessoa votou num corrupto, condenado, um idiota socialista como um Lula, que todo mundo sabia que seria um governo de merda. A gente tinha a opção de ter o Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve. Bolsonaro conseguiu reduzir o tamanho do Estado, uma coisa que nenhum outro presidente no Brasil conseguiu antes. Uma maravilha para todos nós, a gente é menos solapado pela cobrança estatal por conta do Bolsonaro. Agora, o pessoal decidiu ir para o outro lado, né? O pessoal adora ser escravo, a verdade é essa. Enfim, então, o que ele quer aqui é isso, e é isso que eu espero que não aconteça, que a gente não caminhe para uma ditadura, porque repara o que o cara está dizendo aqui, ele está dizendo que é uma ditadura parlamentar, por quê? Porque o Lula não consegue fazer tudo o que ele quer. Se o Lula não faz assim, ó, aprova isso e é aprovado, então é uma ditadura parlamentar. Entenda, o Milor Fernandes capturou muito bem esse tipo de coisa da situação da esquerda brasileira, né? Ditadura é quando você ganha, democracia é quando eu ganho, né? Ou seja, a esquerda tem esses conceitos que não interessa, não tem a ver com vontade popular, com voto, com nada disso, porque voto, os deputados tiveram voto também, tal como o Lula teve voto, todo mundo ali é representante dos eleitores, né? Representante da população brasileira. Enfim, olha só, isso dá margem para esse tipo de coisa, é um absurdo completo, não existe ditadura parlamentar, não existe isso. Todos os ditadores do mundo são executivos ditadores, é o presidente ditador, e pode ter em tese um judiciário ditador também, que a gente está muito perto disso aqui no Brasil. Agora, Congresso ditador, não existe isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.